Venho comunicar a todos uma triste notícia. A arte morreu. Gente, antes de mais nada, antes da gente entrar nesse papo sobre morte da arte, primeiro eu quero pensar o que é arte. Porque assim, se Pablo Vittar é arte, se as esculturas do Michelangelo também são consideradas arte, e se o cara que há uns anos atrás, um artista aí, fez uma performance que colou os próprios testículos numa calçada em nome de uma performance política, também foi considerado arte, então assim, gente, tá difícil de entender porque são coisas muito diferentes que no fim são a mesma coisa. Mas antes, para tudo e se inscreve no canal, bebê. Aqui você vai receber todo tipo de conteúdo filosófico maravilhoso. Ativa o sininho para poder receber as notificações e me segue também no Instagram, @LiaFreitasFilo. Eu faço conteúdo lá também top. Então vamos nessa. Então, meu povo, essa pergunta sobre o que é arte, até um tempo atrás, ali na modernidade, século XVIII, início do século XIX, ela era muito fácil de responder porque a arte ela seguia certas regras, normas e padrões. Só que aí, a partir do século XX, a arte começou a tomar caminhos e rumos muito diferentes, que foi se afastando cada vez mais dessas regras e é por isso que hoje é difícil a gente entender, saber, conceituar o que é arte. Ok, Lia, mas o que tem a ver essa história de o que é arte com a morte da arte? Calma, vamos chegar lá. Quem primeiro falou sobre esse negócio de morte da arte foi esse rapaz aqui, Hegel, que escreveu esse livro, que na verdade é um compilado de várias aulas aí, de um curso de estética que ele deu. E aí, gente, o que ele está querendo dizer com morte da arte? Basicamente, nesse livro aqui, ele vai trabalhar sobre uma espécie de evolução histórica da arte que vai culminar no seu fim. Só que para a gente entender qualquer coisa em Hegel, pessoal, a gente sempre tem que começar do seu método, do seu sistema, que é a dialética hegeliana. Então eu vou explicar ela mais ou menos assim por cima, um pouquinho, para a gente poder entender o que ele vai falar sobre essa evolução histórica da arte. Para Hegel, a razão, a mente humana, ela se move de maneira dialética. E a dialética a gente sabe que é um termo que ele não criou, ele trouxe aí do Sócrates, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, que usava o método do diálogo para poder exercer ali a sua investigação filosófica. E o Hegel vai pegar esse movimento dialético e entender ele tanto dentro da mente humana, como a relação que a mente humana tem com o todo. A dialética dentro da mente humana, ela consiste mais ou menos no quê? Uma ideia que se afirma, um contraponto a essa ideia, aí existe um diálogo, um debate e dali surgem novas ideias. Isso acontece dentro da nossa mente e também com as outras mentes e as outras racionalidades. Mas o Hegel vai dizer que essa dialética não acontece só entre ideias, mas também da nossa razão com a natureza. Por exemplo, quando eu tenho uma ideia de mesa, aí eu vou lá na natureza, corto o tronco da árvore, que é algo material, concreto, ou seja, o oposto à parte ideal, o contraponto. Aí eu moldo aquele material segundo essa ideia e eu crio uma coisa nova. Então, esse espírito e essa racionalidade vai dar a tudo esse movimento dialético, inclusive, por exemplo, para a história. Afinal, a gente tem uma determinada sociedade, uma determinada estrutura social, e aí vem um grupo que se levanta e se põe contra essa estrutura social, e a gente tem guerras e revoluções, e a gente inaugura uma nova etapa histórica. Então, como tudo para Hegel se move de forma dialética, também a arte não vai fugir disso. E aí a dialética está tanto na evolução da arte, perante ali as etapas históricas, quanto também como a arte se relaciona entre ideal e materialidade. A arte ela é fruto do ideal e da razão humana, da consciência humana que se expressa através da sensibilidade e da materialidade. Por exemplo, uma bailarina para poder dançar precisa do corpo. Um músico para poder cantar ou tocar algum instrumento precisa das ondas sonoras. Um pintor para poder expressar ali aquela imagem, ele precisa da tinta. Então a arte tem esse componente sensível, mesmo sendo uma expressão da consciência. Então, gente, o Hegel vai dividir a arte em 3 etapas. A primeira é a que ele chamou de arte simbólica ou oriental, que vem lá da antiguidade. E segundo Hegel, o espírito, a razão humana, ela ainda não tinha um conhecimento muito completo do todo. Ela ainda não era muito universal e por isso ela tinha dificuldade de se expressar nas coisas materiais. E aí o Hegel disse que isso vai ficar muito claro pelo fato dessa arte ela se expressar através de coisas muito colossais, monumentais e até mesmo rústicas, como por exemplo as pirâmides do Egito.
A segunda etapa histórica já é a arte clássica grega. A gente sabe que a Grécia Antiga, ali o berço, né, da filosofia e etc. Então esse conhecimento racional, esse espírito já está um pouco mais desenvolvido. E aí o Hegel vai dizer que esse espírito vai se expressar de forma adequada através da sensibilidade e da matéria. Isso, por exemplo, se expressa muito bem na figura das estátuas gregas, né? Primeiro que representam o homem, né? Esse lado antropocêntrico da arte grega, sem falar também que as formas, né, das esculturas sempre estão ligadas a uma ideia de equilíbrio e proporção. Então, o ideal, o espírito, consegue se adequar perfeitamente à expressão material. Só que aí, como eu disse para vocês, né, essa razão que se move de forma dialética, sempre evolutiva, continuou o seu processo, vamos dizer assim, de avançar e de querer cada vez mais alcançar um ideal mais universal. E aí chegamos à última etapa, que é a arte romântica. Dessas três, a arte romântica é a mais espiritual, porque é aquela que depende menos da expressão das coisas materiais e ela é um pouco mais conceitual. Segundo Hegel, isso vai acontecer por essa preocupação que o romantismo tem com a individualidade. A temática do romantismo está muito ligada às questões individuais, subjetivas dos seres humanos, por exemplo, como o amor. E aí, Hegel vai considerar a poesia como a forma mais perfeita ali de expressão do espírito, porque é uma arte totalmente conceitual, ela quase não depende de uma expressão sensível e material. Só que aí, mesmo que esse espírito consiga chegar nesse patamar mais conceitual, a arte romântica começa a entrar por um buraco que o Hegel vai chamar a atenção, que é o fato de que ela se apega demais às questões prosaicas da subjetividade, às questões muito corriqueiras, e aí ela fica muito dentro desse aspecto individual e subjetivo que passa a não ser mais uma coisa universal e concreta, mas sim algo abstrato. Porque, por exemplo, o Hegel vai dizer que a arte clássica dos gregos, ela tinha um conteúdo histórico e tinha algum tipo de contribuição para aquele universo histórico e social ali dos gregos. E aí a arte romântica, ela vai falar tanto do indivíduo que ela vai se perder nisso e perder o que ele chama de substancialidade. Isso acontece, segundo Hegel, por conta do processo dialético de movimento da razão humana. É como se essa razão, ela quisesse continuar se expressando, mas esse conteúdo sensível e material da arte prendesse ela, e aí ela acaba se perdendo. E é por isso que o Hegel vai dizer que é um processo lógico, é uma consequência lógica a espiritualidade humana deixar de lado a arte e começar a investir em outros aspectos, como por exemplo a filosofia, que dá essa racionalidade, né, uma compreensão mais universal, uma expressão mais livre dela mesma. Então, basicamente, a morte da arte é apenas uma consequência lógica da sistemática com que Hegel pensava a evolução do espírito humano. Então, gente, Hegel foi meio dramático, mas se a gente pensar bem, eu acho que o que ele disse tem muito a ver com o que acabou acontecendo na história da arte mesmo sem ele presenciar essas transformações. Como eu falei anteriormente, a arte, a partir do século XX, ela vai tomando rumos e possibilidades muito conceituais, abstratas, né? E o Hegel está falando sobre essa perda de substancialidade, sobre esse processo de abstração da arte, quase antevendo o que ia acontecer. Mas a questão é que a arte não morreu. Se a gente pudesse dizer que alguma coisa morreu, o que morreu foi um conceito de arte. A arte foi adquirindo expressões tão múltiplas que é difícil de fechar ela no conceito só. Então esse negócio de um conceito de arte não é mais tão importante para a nossa experiência histórica agora. Mas se a gente for pensar, isso dá à arte mais autonomia e também mais potência nas experiências e vivências estéticas que a gente tem. Então, meu povo, espera sentado para esse funeral da arte aí, que eu acho que vai demorar muito tempo. Quer dizer, eu acho que a gente nunca vai ver o funeral da arte. As coisas vão só se modificando, criando novas possibilidades, e é isso que é bom demais. Então é isso, gente. Gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários, deixa o like também para me dar aquele apoio. Coloquem aí o que vocês pensam sobre o que o Hegel falou. A arte morreu mesmo, gente? O que vocês acham desse processo de abstração e tudo mais? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!